Vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa primeira palestra para as turmas 3 e 4 do curso, né, do ciclo de palestras. Com muita honra que eu apresento a vocês o Dr. Ricardo Ehrensperger, que eu falei para ele que o maior desafio para mim ia ser soletrar o primeiro sobrenome dele, o Ehrensperger Ramos, né, ele está aqui com a gente para falar desse tema que, bom, para mim, individualmente, é muito espinhoso, muito cheio de coisas difíceis de compreender, e aí a proposta que eu e o professor Paulo, a gente convidou ele com o intuito de que ele faça uma apresentação introdutória para nós, assim, bem panorâmica, digamos, né, Ricardo, para a gente ter uma compreensão desse novo regramento que está colocado aí, da Lei Geral de Proteção de Dados, e que a gente possa trazer esse assunto para as nossas reflexões sobre administração pública, sejam teóricas ou seja da prática profissional de cada uma de vocês. Então, o formato das nossas palestras, né, tem sido uma exposição não muito longa, seguida de perguntas e debates que vocês possam vir a fazer. Então, questionamentos que vocês tiverem, comentários, vocês podem fazer lá no chat do YouTube, por onde vocês estão assistindo, e aí depois a gente vai passar para o Ricardo, após a exposição dele. O Dr. Ricardo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito aqui da nossa universidade, da URGS, desde 2000, né, ele é advogado também desde 2000, é membro do Instituto de Estudos Culturalistas, certificado pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, é mestre em Direito Privado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da URGS, e também é membro da Comissão Especial de Seguros e Previdência Complementar da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, seção Rio Grande do Sul, né? E diretor financeiro da OAB Prev, também do Rio Grande do Sul. Legal. Rafael, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Paulo também, através dele que nós nos conhecemos. Eu recebi o convite por intermédio dele. O Paulo é um grande amigo. O tema, ele é meio espinhoso mesmo para todo mundo. Vocês têm 3 pilares, mais ou menos, que estão misturados aqui, que eles estão trabalhando juntos, né? Primeiro é a parte legal, legislativa, teórica, muito hermética. O direito tem uma linguagem que, às vezes, afasta muito as pessoas. Tem um segundo mundo, que é um mundo da tecnologia, que também não é todo mundo que vai estar familiarizado, eu não vou entrar muito nele. E o terceiro é o da administração, e mais especificamente da administração pública, que é o foco principal aqui do curso de vocês. E eu também não tenho a capacidade de trabalhar da mesma forma que o Rafael, o Paulo, os professores que fazem parte do curso. Eu acho que aqui a ideia é somar e eu trazer esse lado jurídico. A concepção básica da minha apresentação é essa, é apresentar a vocês. Eu acho que o Rafael foi super feliz ao falar de uma visão panorâmica. A minha ideia é apresentar. Eu estou partindo do pressuposto que vocês não têm conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente vai falar um pouco de conceitos, de nomenclaturas, de um alinhamento base. A gente criar um nível de conceituação mínima a respeito do que a lei determina, para a gente começar a conversar e poder trazer problemas, eventualmente entrar em questões práticas. Não quero ser muito teórico, mas é inevitável. A gente precisa entender o que a lei quer dizer sobre diversos aspectos para a gente conseguir estar na mesma página, falar as mesmas coisas. Rafael leu um pouco do meu currículo. A minha atuação é basicamente como advogado nesses 20 anos de advocacia. Eu tenho uma atuação mais específica na área de previdência, bastante focada em previdência complementar. Toda a reforma previdenciária está muito próxima aí dos gestores públicos, sejam estaduais ou municipais, talvez alguns federais, eu não sei exatamente o perfil
completo, né, da turma. É interessante eu ter uma ideia disso, talvez a gente não consiga tanto aqui pela plataforma. Mas talvez eu consiga, com um pouco dessa minha experiência, dessa minha visão coletiva da Previdência, trazer algumas conotações e o que o direito já me proporcionou também, trazer algumas colocações que levem em consideração bem mais especificamente a problemática da gestão pública. Por isso, um último aviso assim, preliminar, eu vou cometer, Rafael, algumas impropriedades na terminologia que vocês, de repente, achem que é inadequada do gestor ou do administrador público, questões muito caras a vocês aí dentro da teoria da administração, que para mim, como um leigo, eu vou, daqui a pouco estar sendo um pouco generalista, usando algumas expressões que não são as mais técnicas, me tomem sempre do ponto de vista mais genérico, mais amplo, e de quem não tem essa formação aí teórica da administração, que é maravilhosa, mas a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente já está falando de tanta coisa e essa nossa conversa já vai ser muito multidisciplinar. Então, aqui a gente tem que partir do pressuposto da boa vontade de entender um ao outro. E, se for o caso, o chat e as perguntas a gente vai esclarecendo. A ideia, então, começando já no conteúdo, é falar de conceitos, é entender quais são as concepções. A gente fala sobre tecnologia, sobre dados pessoais, sobre escândalos de vazamento de dados, Facebook, Cambridge Analytics na eleição americana, uma série de coisas, né? Big Data, como alguns preferem falar, como a gente consegue se apropriar de uma série de informações para fazer gestão, de um modo geral é isso, e como isso é importante, seja na administração, seja na academia, para a gente fazer pesquisa, né, para a gente estudar e se aprofundar e apresentar material para os alunos, é uma função também aqui da docência. Aqui eu acredito que a especialização seja muito mais de um lado prático, uma especialização lato sensu. Mas, para a lei, para a LGPD, nós estamos falando de dados, LGPD, Lei de Proteção de Dados Pessoais. E o dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa. Ele vai ser um dado direto, se for aquilo que a gente capta da pessoa diretamente, ou identificável, que vai ser por uma via indireta. Cadastros do governo, qualquer coisa hoje em dia, nome, sexo, idade, endereço, a quantidade de dados dados CPF, RG, local de nascimento, residência, dados bancários. A gente está o tempo inteiro metralhado por informações e, ao mesmo tempo, nós estamos o tempo inteiro passando informações de um lado para o outro. A gente cria um cadastro numa nova plataforma, a gente vai vender um produto na internet usado, a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai assinar qualquer blog novo, a gente está entregando nossos dados. O e-mail é um dado, qualquer informação é um dado pessoal. E nessa realidade tecnológica que a gente vive, esses dados são todos muito relevantes. São fáceis de ser manuseados, são fáceis de ser arquivados, e eles todos podem ser de alguma forma trabalhados. Eu estou partindo de um ponto de vista da minha apresentação que talvez o meu instinto seja trazer alguns exemplos da iniciativa privada. A advocacia vai estar trabalhando isso porque, de um modo geral, as empresas estão muito receosas das repercussões jurídicas e financeiras, de multas, de não adequação à lei, mas isso vai valer, a gente consegue trabalhar um pouco e colocar isso para atividade estatal, em qualquer um dos níveis, né, do ente federal ou dos estaduais ou municipal, ou das sociedades de economia mista, empresas públicas, o que for. Nós temos uma série de dados. A nossa conta de água tem lá uma série de dados nossos. Isso pode ser trabalhado. A conta de luz tem uma série de dados. A gente está vivendo toda a questão da pandemia. A vacinação, idade, uma série de questões. A gente está trazendo esses dados. E tem os dados sensíveis. Os
Os dados sensíveis, eles vão receber na legislação uma série de rigores, vão trazer implicações para quem controla esse dado, ainda mais rigorosas quanto ao controle que deve se fazer na manutenção desse dado. Então, questões raciais, étnicas, religiosas, políticas, filiação partidária, questões filosóficas ou políticas, qualquer dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, qualquer uma dessas questões vai ter um tratamento diferenciado. Aqui a gente já pode trazer a gente consegue já visualizar, vislumbrar melhor. A gente está falando em questões de saúde, a gente tem dados muito mais delicados. A gente está vivendo eu acompanho um pouco de longe a questão do censo, dificuldade até do IBGE de obter as receitas adequadas para estabelecer o censo que seria de 2020, pela pandemia foi atrasado, eles são decenais, né? A gente tem diversos dados sensíveis de questão racial, étnica, e eu não sei de cabeça questões religiosas ou de opinião política, mas qualquer pesquisa de opinião, né, e ela sendo estatal, elas vão vão tocar nessas questões sensíveis que estão definidas em lei. Então, dado é qualquer coisa. A gente parte qualquer informação. Qualquer coisa é uma palavra muito genérica, mas qualquer informação relacionável a uma pessoa. Na esfera do governo federal, os rendimentos da pessoa, declaração de imposto de renda, aqui tem dados financeiros muito relevantes, né? Que a gente facilmente consegue imaginar a repercussão que isso pode ter, ou o interesse que isso possa trazer, ou o nível de responsabilização de quem de quem manuseia eles deve ter com esse tipo de dado. Questão educacional também. O Rafael é professor da universidade e tem uma ficha desse aluno. O desempenho escolar dele, tudo vai estar vinculado a dado que está sendo organizado, que é relevante de ser guardado pela administração pública, mas que ele deve ser trabalhado de acordo com os preceitos da lei. O que é dado está aqui. Vamos passando para o próximo slide. Quando a gente falou dos dados sensíveis lá, uma das primeiras consequências que a gente tem que ter para entender um pouco da nomenclatura da lei é a necessidade de tornar anônimos esses dados. Então, a lei ela traz como consequência direta, uma das questões a depender do tipo de dado, eles devem ser anonimizados. A gente tem que criar uma espécie de classificação, de categorização que, a partir de um determinado momento da cadeia de tratamento, de manuseio desse dado, não haja a identificação direta de quem é o proprietário, a quem cabe, a quem pertence esses dados. Na questão do ensino é muito fácil, é muito mais comum, né, o aluno da URGS ser um código de um número de matrícula do que seu nome. Aqui é mais ou menos isso, seria transformar em códigos, em números, a vinculação desse dado a essa pessoa física em específico. Uma questão muito cara, que a gente precisa, muito importante, que a gente precisa entender também, é o conceito de consentimento. Muito mais na iniciativa privada, a gente vai ver algumas categorizações aqui de tratamento de dados, chegamos lá o que significa tratamento especificamente. É muito importante que quem está entregando o dado, muitas vezes o entregue com consentimento, dando a sua anuência para que esse dado seja arquivado, guardado e venha a ser manuseado por quem o recebe. Eu acho que com alguns desses conceitos eu quero já pensar e dar um destaque já de início a uma questão que é uma questão de cultura desse mundo dos dados. É talvez uma das questões, uma das sementinhas que eu queria deixar mais bem plantada aqui com vocês na nossa conversa. É uma nova concepção sobre a utilização do dado. É muito mais necessário
e a lei traz isso de uma maneira muito, muito forte, muito premente, nós pensarmos no porquê nós vamos estar recolhendo esses dados das pessoas, fazendo a referência da iniciativa privada. Como é comum a gente entregar dado, a gente vai hoje em dia em farmácia e o cadastro da farmácia, para fazer a compra, a farmácia pede o CPF. Primeira coisa. Ali vai ter um histórico das nossas compras, vão vir até uma ordem de descontos vinculados ao nosso perfil de consumo histórico dentro dessa farmácia, dessa rede em específico, mas ela está vinculado ao CPF. E talvez isso faça sentido e seja justificável para essa farmácia fazer isso, porque eu como um consumidor, ela já vai estar vinculando as vendas que ela faz para mim ao meu CPF no momento da emissão da nota fiscal. Mas pode ser que eu esteja num determinado estabelecimento e eu não precisasse fazer isso, não precisasse entregar esse dado. Talvez seja melhor quem está recebendo meus dados me tratar só pelo meu nome. Pode ser que isso seja um problema, tem um homônimos no Brasil, mas eu tenho que justificar isso, eu tenho que pensar no porquê. Quando eu comecei a trabalhar a questão da LGPD em empresas, a primeira questão natural é, quando a gente faz a contratação de uma pessoa, de um funcionário, a gente precisa preencher todo aquele cadastro de contratação da pessoa, que tem os dados cadastrais todos, como data de nascimento e tudo mais, uma série de questões. Em algumas empresas, tinha num quadro de avisos, no corredor, a relação de aniversariantes do mês. De repente, um dos funcionários faz todo sentido e tem uma série de motivos pelos quais eu tenho que entregar a minha data de nascimento para a empresa, eu faça isso, eu entregue isso, porque eu vou estar habilitado a receber uma aposentadoria, um benefício, eu vou ter direito eu vou informar se eu tenho filhos ou não, eu vou entregar para ele essas informações, para o meu empregador, e isso vai tornar elegível a um benefício por ter filho, que está previsto numa norma coletiva, assim por diante. Mas quem está recebendo esse dado tem que pensar em respeitar a intimidade de quem entregou o dado e, de repente, não fazer essa divulgação. É uma cultura que a gente não está acostumado a pensar. E daqui a pouco eu tenho que perguntar para esse empregado se ele quer aparecer no quadro de avisos de aniversariantes do mês. Nós temos já por característica uma informalidade e uma proximidade, né, um calor humano que a gente passa direto por isso. Que de repente em sociedades que têm uma frieza das relações pessoais, isso já não aconteça. A gente entrega os dados, a gente usa e a gente expõe os dados uns dos outros de uma maneira muito natural. E a lei serve para em sentido contrário. É quase trazer uma cultura que antes da gente fazer isso, a gente pergunte àquela pessoa que a gente está expondo aquele dado se ela quer realmente, se ela consente entregar essas informações, se ela consente que eu use essas informações para uma outra finalidade. Dito em outras palavras, um mesmo dado eu posso usar para diversas funções. E aqui a data de nascimento fica isso muito claro. Isso pode servir para qualquer outra questão, né? Na iniciativa, no serviço público, isso também acontece. Eu não vou trazer os exemplos mais claros, talvez o chat e as perguntas coloquem essa problemática toda para a gente explorar aqui e dividir. Mas a gente tem que pensar nos motivos pelos quais nós vamos usar esses dados. Se colocar no lugar da pessoa e pensar se ela realmente quer que eu use para uma função que não é natural e que, de repente, a gente nem imaginaria que haveria algum problema quanto a isso. Alguns exemplos muito, muito interessantes sobre isso também. A questão de acidentes aéreos, no Brasil, é muito comum sair uma lista dos passageiros que estavam naquele voo. Aconteceu naquele voo do acidente em São Paulo, que
não se conseguiu arremeter, mas se vocês lembrarem, um voo da Air France, que estava saindo do Brasil, indo para Paris e caiu no meio do Oceano Atlântico, não houve divulgação da lista. Numa realidade, isso deve fazer o quê? Uns 10 anos, numa realidade anterior a essa legislação, a legislação de proteção de dados é mais ou menos concomitante, tem pouco tempo também na Europa, a cultura francesa já era de não expor essas pessoas. Então, a comunicação da companhia aérea foi direto com as famílias, e em momento algum foi publicizado isso na imprensa. Se essa decisão fosse tomada, caberia exclusivamente à família. A companhia não colocou isso. A gente pode até achar isso um desfavor de questão no ponto de vista jornalístico. Como que eu não vou colocar essas informações? Isso aqui, todo mundo tem que saber. Quem é que estava lá dentro? Eu preciso saber quem estava lá dentro. E é uma questão cultural aqui. Aqui, sem dúvida, é uma questão de pensar muito antes da utilização de qualquer dado. E isso, obviamente, chega a outros níveis, que são os níveis de utilização comercial de um determinado dado, exploração nessa questão do controle de dados eletrônicos, que a gente vê o Google nos apresentando, nos bombardeando com publicidade vinculada às nossas pesquisas que nós fazemos no Google. Quantas vezes a gente já ouviu, né, o relato de estar com o celular na mesa e estar conversando sobre um determinado assunto e aparecer depois da nossa conversa uma publicidade, sem ter feito a consulta digitando no computador. Então, aquele microfone do nosso smartphone está ligado e está captando isso. Isso é uma profunda invasão à nossa privacidade. E isso é dados de interesse. Eu não estou falando nem de dados pessoais. A gente está falando de conversação particular que, de alguma forma, está sendo monetizado. E aqui a gente vai a um outro conceito muito importante, que é o conceito de tratamento. É um conceito base. Todo dado que nós estamos falando, estamos imaginando, aqui é um universo de dados, quando a gente coloca esse dado dentro da nossa esfera pessoal para um terceiro, a quem quer que seja, aqui nós estamos imaginando essas questões vinculadas mais especificamente à gestão pública, qualquer coisa que venha a se fazer com esse dado, e aqui eu estou sendo muito coloquial na minha expressão, é tratamento. E gera responsabilidade de quem está recepcionando essa informação. Eu vou ler aqui, vou tomar a liberdade de ler, vai ficar um pouco maçante, mas eu acho que vale a pena. Vocês, gestores públicos, estarão submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados se, ao receberem um dado de uma pessoa física, fizerem coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de qualquer dado, incluindo também modificá-lo, comunicá-lo a terceiros, transferi-los, difundi-los ou extrair dados. Então, aqui o exemplo vai de novo. Água, luz, imposto, IPTU, IPVA, a troca do carro. Eu tinha um carro, agora eu tenho outro. Eu tinha um carro, agora eu tenho moto. Se eu manipular esse dado de qualquer uma dessas formas aqui, ao coletá-lo, eu não vou nem falar de uma questão vinculada a um censo demográfico, mas qualquer tipo de atendimento, saúde, educação, segurança, registro de um boletim de ocorrência na polícia, qualquer uma dessas questões, eu estou entregando as minhas informações, eu estou dizendo o que aconteceu, e essa esfera pública, ao receber essa informação, ao jogar fora essa informação, ao apagar isso de seus registros, ao repassar isso para uma central de processamento, cada uma
dessas etapas, por onde anda esse dado, se nós imaginarmos essas etapas seguindo uma cronologia, um processo de tratamento, como diz a lei, eu vou estar, de alguma forma, incorrendo nas responsabilidades da lei. Então, feitos esses conceitos iniciais, para que serve a lei? O que é essa lei? Por que nós estamos falando disso? Primeiro, para a ideia de proteger direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Isso já é meio paradoxal, isso já enlouquece um pouco a nossa cabeça, a partir do mundo e de uma realidade em que as pessoas estão expondo a sua intimidade sistematicamente na internet. Né? Nós levamos, o direito discute muito as questões de intimidade e os direitos fundamentais há muito tempo, né? Uma ciência muito antiga. Então, toda a concepção da modernidade ocidental está baseada em direito individual, né? Uma lógica toda permeada pela cultura ocidental desses últimos 500 anos, e ela está estruturada na relação do indivíduo contra o Estado. Uma esfera onde o Estado não precisaria entrar. Tem uma concepção básica que vem filosoficamente na filosofia do direito desde a Grécia, que é um tratamento quase dicotômico, ou o direito está cuidando do Estado ou o direito está cuidando do indivíduo. É a separação de Estado e indivíduo, para daí se criarem categorias. Categoria do direito civil, relação só entre indivíduos. Direito empresarial e comercial, indivíduos constituindo empresas para gerar lucro. Direito penal, indivíduo que não cumpre a lei em questões muito graves que deve ser penalizado de uma forma muito mais robusta e incisiva. O direito tributário, o direito constitucional, o espaço de atuação do Estado e o espaço reservado ao indivíduo. E assim nós vamos. O direito do trabalho, onde o Estado entra nas relações de trabalho, fazendo um regramento entre capital e trabalho. E assim a gente vai. Hoje a gente está jogando tudo na internet. Hoje a gente está jogando nossa comida, a foto da refeição diária, a foto do passeio, a foto dos filhos pequenos. A gente joga toda essa intimidade. Mais uma vez aqui a gente tem um choque cultural muito grande. A lei, talvez, ela seja reflexo, talvez não, ela é reflexo, né, de uma visão crítica, de uma exposição e de uma promiscuidade no tratamento de informações pessoais, de privacidade. Ela está criando balizas para isso, mas as pessoas estão, de alguma forma, valorizando cada vez menos a sua privacidade. Estão decidindo abrir a sua privacidade muito mais. A lei tem outras ideias, não é só essa. Até porque isso é uma faculdade, ok. Eu quero expor a minha privacidade, eu exponho ela, mas isso é voluntário, parte da pessoa. O objetivo da lei aqui no segundo tópico também é o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa, é uma decorrência do primeiro ponto. O desenvolvimento econômico e tecnológico, questões de inovação, fazer com que todo esse mundo digital possa ser trabalhado num ambiente de mais segurança para conseguir atingir os pontos anteriores e trabalhar com a ideia de livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Vejam que aqui está muito clara a questão comercial, né? E esse é o grande ponto. Os dados hoje, tanto que se fala, né, no jargão da tecnologia, o pessoal fica minerando dados, eles ficam captando informações na internet, que são essas informações de consumo de hábitos eletrônicos que a gente tem. O Estado vai fazer isso sobre certos aspectos, vai fazer isso para realizar políticas públicas. A gente pode trabalhar isso muito mais no espaço de discussões, mas a ideia da lei é preservar o direito à privacidade, ainda que eu estou fazendo essa crítica num momento em que a gente está valorizando muito pouco a nossa privacidade. Aqui é uma decorrência do slide anterior. Como é que a lei vai funcionando? Eu não quis colocar aqui o conceito da lei sobre cada um desses princípios, mas eu quis colocar a vocês
que existem esses princípios, que a lei trabalha dessa forma e que vocês, no dia a dia de vocês, como gestores, fazendo o tratamento de dados pessoais, ou seja, qualquer informação de pessoas físicas passando por vocês, vocês vão ter que estar atentos ao porquê que vocês vão estar fazendo esse tratamento, por que vocês vão estar coletando, por que vocês vão estar transmitindo esses dados, por que vocês vão decidir arquivar ou não arquivar um dado. E vão ter que justificar isso. Eu vou arquivar isso porque é importante, porque tem um reflexo. De certa forma, a lei quer que qualquer dado que circule por aí venha a ser apagado. Mas como nós estamos falando num ambiente estatal, aqui eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção ao que é a lógica, ao DNA dessa lei. O DNA da lei é use o dado, Magazine Luiza, Amazon, use o dado do Ricardo, use o dado do Rafael, e depois que ele fizer essa compra, apague. Por que tu vai deixar esse dado arquivado lá? Se ele quiser comprar de novo, ele vai entrar de novo. Mas tu ficar acumulando esses dados, essas informações sobre o Ricardo e o Rafael, talvez não. Só vai fazer isso se eles concordarem. Mas nós estando aqui numa esfera pública, a ideia de arquivamento de histórico de informações, ela pode ser muito relevante de ser mantida, eu manter essa finalidade do meu tratamento, justamente em função de uma análise ao longo do tempo, criando um histórico de informações. Com base no quê? Com base no interesse público. Eu preciso saber um histórico de consumo de água, eu estou insistindo no exemplo, um histórico de pagamento de recolhimento de impostos, de perfil de proprietários, pode ser que tenha mais proprietários de... pode ser não, certamente tem mais proprietários de iates no Rio de Janeiro do que em Porto Alegre, ainda que as duas cidades tenham... sejam banhadas por rios e mares ali navegáveis. Eu vou traçar um perfil, eu vou estabelecer uma política pública, eu vou fazer um projeto de lei para tributar esse tipo de veículo de uma forma diferente, porque eu tenho necessidades sociais diferentes, eu preciso buscar receitas diferentes. Eu tenho que utilizar, eu tenho que tratar os dados também com adequação. Eu tenho que fazer isso de uma forma que faça sentido, que seja adequada, que não seja exagerada. Eu faço isso porque ele é necessário. Eu tenho que mostrar sempre. Nós vamos ter que introjetar uma cultura de pensar no porquê estarmos usando, tratando, eu estou fazendo aqui a ênfase, né, no verbo, no tratar o dado. Qualquer dado ele tem que ser tratado porque há uma finalidade, tratada de forma adequada, porque existe uma necessidade para isso, conferindo ao proprietário do dado livre acesso aos caminhos pelos quais está percorrendo esse dado, primando pela qualidade do dado. Vocês, gestores, nós sabemos, de um modo geral, aqui, num ambiente como esse, que existem dados de má qualidade ou de boa qualidade. A gente pode estar usando bases de dados inadequadas, ultrapassadas, desatualizadas. Eu tenho que fazer isso com transparência, eu preciso fazer isso com segurança, eu tenho que ter prevenção na minha estrutura de tratamento de dados, eu não posso usar esses dados para, de alguma forma, ser discriminatório aqui em políticas públicas, e eu preciso fazer isso sempre sabendo que eu estou exposto à responsabilização e que eu devo prestar contas. A lógica é mais ou menos essa. Os princípios estão aí. Nós estamos usando exemplos muito de dados eletrônicos e de ambiente digital para esses dados estarem circulando, para eles serem obtidos. Mas o desafio é tão grande que a gente não pode deixar de destacar que esses dados, eles também incluem informações em papel que, ao longo da história, foram sendo acumulados pelos entes públicos. Uma Secretaria de Obras está aprovando há séculos já. A Secretaria Municipal de Obras de Porto Alegre aprova construções
deve ter registros, certamente, do século XIX, ou deveria ter, né? De alguma forma, alguma aprovação de alguma obra. E ali dentro daquela obra tem o construtor, o motivo pelo qual ele está construindo, o responsável técnico por isso, os projetos e assim por diante. Todos esses princípios eles vão estar vinculados e eles precisam ser aplicáveis tanto no ambiente digital quanto no ambiente físico. Não se enganem quando a gente está pensando em muita tecnologia ao falar em LGPD e nós vamos estar, de alguma forma, centrando nossa avaliação só no dado digital. Não é essa a realidade. A lei não vai se aplicar a dado digital. Aí a gente volta lá ao primeiro slide, ao conceito de dado pessoal. Ele não é dado pessoal digital, ele é dado pessoal. Dito isso, qual é o âmbito, então, de aplicação de lei? Recapitulando. É qualquer operação de tratamento. Tudo que for manipulado, todo o movimento feito com o dado, será objeto de atenção da lei, desde que esse dado, esse tratamento, seja realizado em território nacional. Nós não vamos falar em LGPD para dados realizados fora do país, mesmo que entre brasileiros. O tratamento envolva a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no país e os dados pessoais, objeto de tratamento, tenham sido coletados aqui. A gente tem alguns desafios, tem algumas pegadinhas aqui nisso. Tem dado pessoal que passa por órgãos públicos que não foram realizados em território nacional. Agências consulares, questões de passaporte no exterior, eles não estão sendo realizados em território nacional. Aí vai um conceito de território nacional, a gente tem que fazer e recair na lei lá, aquele consulado e toda a documentação é, para efeitos legais, território brasileiro. Mas aí a gente entra em questões de negócios e tudo mais que a gente precisa ter atenção quanto a isso. A gente, no caso aqui específico da nossa conversa, nenhuma dessas questões problemáticas aí, das pegadinhas, são questões das mais relevantes para a gente desenvolver. Aqui a gente entra em um dos pontos, que é a questão das hipóteses de tratamento. As hipóteses são taxativas. Eu não gosto dessa palavra. A palavra hipótese, ela é a palavra prevista na lei, e para mim ela é muito mais compreensível se a gente entender a motivação. A gente precisa encontrar um fundamento. Eu acho que o fundamento é a melhor palavra. Com base em qual dos fundamentos legais, e existem fundamentos específicos, nós vamos fazer o tratamento. Como nós vamos enquadrar o tratamento que nós estamos fazendo? Vocês, ao receberem na atividade diária de vocês vão, de alguma forma, estão participando de grupos de trabalho de implantação da LGPD. Um dos primeiros pontos vai ser esse. O anterior era quais são os dados que passam pelo nosso setor. O segundo é qual o fundamento, qual a justificativa para nós fazermos o nosso tratamento. Por que eu estou manipulando de alguma forma esse dado? As hipóteses da lei são mediante o consentimento do titular do dado. Segundo aspecto é para um cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Eu acho que aqui, muito mais do que a gente buscar o consentimento na esfera pública, é justificar um tratamento com base na obrigação legal. O terceiro, ainda mais relevante para vocês, é quando o tratamento é feito pela administração pública, para que se faça tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos ou contratos. A literatura
especializada da LGPD, quando fala de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao ambiente público, usa essa referência como a principal. Mas aqui a gente tem um trabalho muito robusto. E se nós formos fazer um organograma, né, dos processos gerenciais, dos processos de cada atividade que se realiza dentro dos mais diferentes segmentos da administração pública, é um trabalho muito robusto criar a justificativa para que aquele dado, sendo tratado naquele momento, serve para a execução de uma política pública. Às vezes ele vai ser para o item anterior, vai ser para o cumprimento de uma obrigação legal. Uma quarta possibilidade é enquadrar esse tratamento dizendo que ele serve para a realização de estudos por um órgão de pesquisa, garantido sempre que possível a anonimização. Mais uma das hipóteses é quando necessário para a execução de um contrato a pedido do titular. Isso existem diversos contratos públicos e muitas vezes é necessário fazer esse trabalho. Uma outra hipótese é quando do exercício regular em direito de processo judicial. Aqui é uma discussão judicial, eu preciso expor esse dado, é uma discussão sobre tributo, nós precisamos verificar a relação de ganhos para ver se o imposto de renda pago por aquela pessoa está adequado, houve tributação excessiva, assim por diante. Ou para atender aos interesses legítimos do controlador. Aqui a gente tem uma possibilidade que eu acho que é pouco explorada, que é muito relevante. Eu vou voltar ao slide. Aqui. Nem sempre o melhor caminho, isso aqui é elegível por quem está fazendo o tratamento do dado. Somos nós, ao fazer o exercício, ao decidir fazer o tratamento, ao nos depararmos com essa realidade de estarmos tratando um dado, nós vamos deliberadamente escolher. Eu estou tratando esse dado porque eu recebi um consentimento. E está ali. Eu, quando recebi esse dado, quando fui professor, recebi dos alunos e eu pedi o telefone de todo mundo. Para quê? Para abrir um grupo de WhatsApp de discussão da turma. Consegui esse dado e estou usando esse dado porque eles me deram consentimento. Quem não quis criar esse grupo, de alguma outra forma, eu estou usando isso porque eu estou executando políticas públicas. É a mais utilizada. Mas eu também tenho interesses legítimos. Eu posso dizer que eu estou tratando um dado porque isso é relevante para mim, porque tem finalidade, tem adequação, eu tenho segurança, controles, eu estou seguindo aqueles princípios todos que nós falamos lá atrás, e eu tenho interesses legítimos. O Estado tem um interesse de manter esses dados, e isso é relevante para mim. Eu posso usar isso como uma justificativa também. Tem alguns outros dados que taxativamente, que explicitamente, a lei diz, isso não é tratamento de dado e vocês não precisam se preocupar. Quando os dados têm uma finalidade exclusiva de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou investigação policial. Aqui eu não preciso controlar isso. Então, todo o trabalho de inquérito policial, todo o trabalho da atividade investigativa em nível nacional, pode ser nas polícias municipais, estaduais ou federal, aqui a gente não tem essa aplicação. A lei expressamente diz, sobre esses aspectos eu não vou atuar, eu não vou exigir o controle em cada tratamento. Então, vocês podem imaginar tudo que vem de informação pessoal dentro de um processo investigatório criminal, aqui não vai ter aplicação da LGPD. A reflexão que eu quero fazer a vocês aqui é, quando nós escolhemos o fundamento pelo qual nós estamos fazendo o tratamento, nós pensarmos nas consequências da nossa opção. Nós, agentes de tratamento. O consentimento, via de regra,
elegido como o fundamento preferido. Com o consentimento da parte que está cedendo o dado, eu posso ter tranquilidade de seguir fazendo esse tratamento. É uma verdade, só que se nós olharmos na prática, o consentimento é complexo, muitas vezes é trabalhoso de se obter. E se eu utilizar ele como fundamento, eu posso estar me embretando como gestor. Eu fazer o trabalho de buscar esse consentimento, criar um formulário em que tem um campo em que a pessoa concorda, eu tenho que pensar na possibilidade. E se a pessoa não marcar o xizinho? E se ela não concordar? Eu não vou poder tratar o dado. Eu não posso colher o dado. Eu não posso armazenar esse dado. Eu não posso levar isso para o meu setor de gestão para seguir adiante. Então, é uma faca de dois gumes a gente trabalhar em cima do consentimento. Por isso, eu dou destaque para a gente pensar nas consequências. Da mesma forma, eu tenho que pensar nas consequências de todas as outras alternativas. Eu estou trazendo aqui elas de uma forma mais resumida. Quando eu decido tratar um dado com base na justificativa de que eu estou cumprindo uma obrigação legal, eu tenho que ter um fundamento jurídico muito robusto. Então, no dia a dia da gestão de vocês, no trabalho de estruturação, de adequação de toda a gestão pública que se faz, quando se usa esse fundamento, eu tenho que ter um trabalho de mapeamento de todo o processo de gestão com uma base jurídica muito sólida. Na execução de políticas públicas também, a mesma coisa. Tem uma série de dificuldades que talvez vocês estejam discutindo no curso de vocês. Eu acho interessantíssimo esse debate, fico até curioso de acompanhar o trabalho de vocês. Como se dá as alterações dessas políticas públicas, né? Como a gestão pública fica mudando ao sabor do executivo do momento, mais liberal ou mais social, mudando essas políticas, alterando os dados, retirando atendimento à população ou incluindo, trazendo bases de dados gigantescas ou simplesmente decidindo não fazer mais isso, processos de privatização e de estatização, esses dados sendo jogados para lá e para cá. O trabalho de fundamentação do tratamento na execução de políticas públicas vai ter que levar em consideração isso também. É muito tranquilo quando nós estamos falando em pesquisa, a dificuldade é o armazenamento, porque a legislação ela fala que deve haver um fim no tratamento do dado, deve ser estabelecido, até por uma questão de transparência, quando a gente está recebendo o dado do cidadão, eu estou me vestindo a camisa do servidor público aqui, eu tenho que decidir até quando, eu tenho que avisá-lo até quando eu vou tratar esse dado. E nós não estamos preparados para isso muitas vezes, né? E aqui talvez a gente tenha um embate. Vai ter o cidadão que diz: quando é que tu vai parar de tratar o meu dado? Quando é que tu vai apagar o meu registro? Meu pai faleceu, vocês não vão apagar o cadastro do meu pai aí? Eu não quero que apareça mais menção ao meu pai. Por que vocês estão fazendo isso? E aqui eu me lembro da questão da abolição da escravatura. O Rui Barbosa, então ministro da Justiça, entendeu que deveria apagar os registros dos escravos todos, para, segundo ele na época, uma forma de não haver mais uma diferenciação histórica que a gente pudesse fazer para trás em dizer que esse foi escravo ou esse não foi escravo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de estudos importantíssimos sobre a administração pública ou sobre a realidade brasileira que falam de todos os efeitos da escravidão e que seria espetacular se nós tivéssemos esses registros, para entender a questão patrimonial de quem era proprietário de escravos, para entender a realidade e a história de quem era escravo ou quem teve familiares que foram escravos. A gente tem desafios enormes, né, em uma página apagada da história, porque Rui Barbosa achou que deveria eliminar dados, que tem muito a ver com a filosofia da LGPD, mas que eu acho que a gente precisa ter uma análise crítica
quando a gente está muito disposto a cumprir a lei aqui, a gente pode estar cometendo um assassinato de dados. Eu, advogado, a Justiça do Trabalho tem quantidades gigantescas de processos. E eles, de tempos em tempos, o arquivo deles lota, e o arquivo judicial de todos os poderes judiciários é uma coisa maluca. Cada processo tem 1.000, 2.000, 3.000 páginas, alguns processos são gigantescos. E algumas vezes o judiciário avisa que vai incinerar processos. E eu não acredito. Eu sou um grande contestador disso. Para mim não importa. Os processos não podem ser queimados, eles precisam ser arquivados. Mas é um monte de papel, é um monte de lixo. Eu não sei o que daqui a 100 anos vai ser relevante ou não para a história. Eu preciso guardar esses dados. E a lógica da LGPD é eliminar os dados se tu não for utilizar mais. Eu não sei historicamente quando é que eu vou utilizar alguns dados. E no serviço público, isso, então, para mim é fundamental. Eu acho que nada deveria ser apagado. A gente tem que guardar tudo. As próximas gerações é que vão definir o que é relevante ou não. Tem pesquisas que foram feitas porque não tinha, de novo, os escravos, porque não se tinha mais acesso ao histórico, até da quantidade de escravos, que se foi fazer um levantamento da quantidade de escravos via inventários. Porque as pessoas que faleciam deixavam nos seus inventários, além das suas fazendas, dos seus cavalos, dos seus bois, os seus escravos também. E se faz um levantamento da realidade financeira, né, econômica brasileira e do perfil de patrimônio das famílias ricas brasileiras a partir dos inventários, porque não se tem mais outro lugar para fazer isso. Não se imaginava isso. Se a gente tivesse queimado os inventários muito velhos, pronto, está resolvido, já fez um inventário, já faleceu o teu tataravô. Por que tu quer deixar guardado esse inventário que diz que os teus bisavós receberam de herança não sei quantos contos de réis e não sei quantas, uma casa aqui ou lá e uma parelha de cavalos? Isso vai ser relevante em algum aspecto. Um dia. Ou não. Como a gente não sabe, eu sou um defensor da gente guardar. Isso é história. Para mim, isso tem que ficar. Assim por diante, a gente tem que pensar nas consequências ao optar por fundamentar o nosso tratamento na execução de um contrato. Acho que isso não é um grande problema. A questão dos litígios também não. E os interesses legítimos, mais uma vez. Eu acho que execução de políticas públicas, cumprimento de obrigações legais, talvez mais um lado, mas interesses legítimos são questões muito robustas, muito complexas, em que a gente tem que estar pensando num trabalho, de novo, de vocês estarem fazendo um relatório de impacto, né? Fazendo um mapeamento dos processos gerenciais, né, operacionais do setor de vocês. Vocês vão ter um trabalho descritivo muito grande em cada etapa desses tratamentos, quando estiverem utilizando esses fundamentos. Aqui a gente entra, então, dito essas questões todas aqui, mais introdutórias, mas para a gente ficar na mesma página, as disposições legais específicas sobre o tratamento de dados pelo poder público. Tem um capítulo da LGPD que fala especificamente sobre isso. Os destaques são, não tem uma inovação, a gente poderia imaginar isso, mas isso é um norte para vocês. O tratamento de dados precisa ter finalidade pública, precisa buscar o interesse público, precisa decorrer da execução de competências e atribuições legais de vocês. Tem que se dar mediante a informação da hipótese utilizada, o fundamento que vocês escolheram, vocês têm que estar dizendo, é o que eu tenho destacado para vocês, e da finalidade do tratamento. Vocês têm que dizer, deixar registrado, ao mapearem os processos de vocês, a finalidade desse tratamento, quando esse dado passa por vocês. E dos procedimentos e práticas de execução. A base, não é obrigatório esse documento, mas existe, eu falei
pouquinho para vocês isso, existe a figura do relatório de impacto da LGPD. E alguns outros documentos, mas no relatório de impacto, eu acho que aqui isso fica claro. Eu também falei há pouco, vale o destaque. Pensem, não sei se vocês já fizeram isso, já se debruçaram sobre isso, quando nós estamos dentro de uma organização e nós decidimos fazer o mapeamento dos nossos processos. Né? Quase que colocar num organograma todas as nossas funções, as nossas atividades e como se dá o fluxo dessa nossa atividade, por onde a gente passa. Nós, dentro de um organismo maior, o que nos cabe fazer? Eu, no meu escritório de advocacia, quando eu recebo o caso, quando eu atendo o cliente, os documentos que eu recebo, a preparação da petição, a apresentação dessa petição dentro do processo, a procuração que eu recolho do meu cliente para poder atuar no processo, a minha habilitação no processo, que é hoje todo eletrônico, e eu defender esse cliente até o final, depois, ganhando ou perdendo essa ação, entregar esse resultado, prestar contas disso tudo para o meu cliente, devolver a ele os documentos, excluir isso tudo do meu arquivo. Está aqui. Esse é o organograma. Esse é o levantamento, esse é o mapeamento dos meus processos gerenciais, processos operacionais meus. Vocês imaginem isso dentro de um setor qualquer que seja de vocês. Né? Obras, atendimento aos servidores, educação, saúde, segurança, tantas outras, né? Os infinitos campos de atuação do serviço público. Vocês vão ter que estar seguindo isso, ainda com um destaque do ponto final, compatibilizando isso tudo com a lei de acesso à informação. Durante essas etapas operacionais, vocês têm que prever a possibilidade de mostrar ao titular do dado o que está acontecendo naquele momento com o dado dele. É muito robusto isso. Esse é um trabalho muito grande. Que bom ter aqui dentro do grupo alguém que esteja participando desse trabalho. Um trabalho muito rico, que eu acho que, olhando a metade cheia do copo, a parte interessante e produtiva disso tudo, é uma bela oportunidade de otimização justamente desses processos, de ganho de eficiência desses processos, de fazer um trabalho mais econômico, de alguma forma poupando recursos, sendo mais ágil, dando menos trabalho, entregando de uma forma mais rápida. Né? Mas é preciso seguir isso tudo. Nós não estamos acostumados a pensar que quando recebemos algum dado, temos que cumprir uma finalidade pública. Eu simplesmente estou arquivando esse dado, mas isso tem uma finalidade, isso é realmente necessário. Eu volto àquele alerta que eu fiz lá no início para vocês. E assim por diante. E quem são os personagens disso tudo? Dá uma olhada no bate-papo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já vi que tem algumas questões aqui no chat, e eu vou, acho que por uma ordem lógica, terminar minha apresentação, ela está bem no finzinho, e aí a gente passa para a leitura. Qualquer coisa, se vocês acharem que não é o mais adequado, sugiram, mas eu vou tomar a liberdade de seguir isso, porque nós estamos justamente bem no fim. Quem são os personagens aqui? Primeiro, o encarregado. A lei fala nomenclatura em português, é muito comum, se vocês forem estudar ou seguir algum curso por aí, a figura do DPO, a nomenclatura em inglês do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação. O encarregado é um ombudsman, é quem recebe as informações, é quem atende o público. A LGPD fala no encarregado como uma pessoa física ou jurídica. Poderia ser um determinado setor. Podemos tratar o encarregado no município de Porto Alegre como um setor de atendimento ao público da Procempa.
O caso da Procerx, alguém que tenha muita capacidade técnica, digital, de trabalhar no banco de dados, seria muito bom que tivesse a formação jurídica ou entendesse toda essa principiologia, né? Todas essas diretrizes jurídicas que estão previstas na LGPD para fazer essa interface entre o lado de dentro e o outro lado do balcão, do cidadão. O controlador, nós podemos imaginar como a prefeitura, como o governo do estado, como a repartição, como a sociedade de economia mista, a empresa pública. O controlador é quem deveria ser o responsável, quem está recepcionando esse dado e quem quer esse dado, né? É quem vai ter, a quem compete, é a ele que compete as decisões referentes ao tratamento de dados. É ele que vai definir, o controlador, de alguma forma, mudanças nesse mapeamento, nesse processo operacional de tratamento dos dados. E o operador são cada um de vocês. Ao vocês manipularem algum dado, ao utilizarem, ao consultarem, vocês estão operando esse dado. Então, dentro do setor público, vão ser milhares e milhares de operadores que estão toda hora, de alguma forma, acessando, tocando esses dados. Aqui a gente tem algumas questões, né? Começa a ficar, isso a gente vê, tem exemplos na Receita Federal. Vaza dado da declaração de bens de um milionário. Fulano de tal, o Silvio Santos é o maior imposto de renda do Brasil. Esse exemplo é bom. Eu já ouvi isso, não sei se vocês já ouviram essa história. Isso é um vazamento de dado, violentíssimo. Se alguém está dizendo isso, alguém teve acesso. Ou foi o contador do Silvio Santos, ou foi ele que disse com muito orgulho, bateu no peito, ou se isso saiu de dentro da Receita Federal, é um vazamento enorme de dados. Eu tenho um amigo, um colega de faculdade, que virou auditor da Receita Federal, e perguntando para ele como é que se cai na malha fina do imposto de renda. Ele disse, a gente calcula ali quem tem os 50 maiores impostos de renda do Brasil e vai dar uma conferida, do Rio Grande do Sul, e vai dar uma conferida. A gente faz um mapeamento ali, baixa um filtro, aplica um filtro no cadastro, no sistema e começa a analisar um a um. Ou a gente pega os que não pagaram imposto nenhum e vai ver quem são essas pessoas e casa com movimentação financeira que vem do Banco Central. Isso que eles estão fazendo está seguindo a finalidade pública, o interesse público. É um critério utilizado, porque não tem como fazer investigação da correção do imposto de renda de todos os contribuintes brasileiros, e é uma alternativa. Mas e se ele tiver curiosidade e quiser pesquisar uma determinada pessoa? Deixa eu saber se o meu vizinho está ganhando muito ou pouco. Se não tiver essa finalidade aqui, ele como operador, e com as possibilidades técnicas que existem hoje, isso tem uma possibilidade de realmente virar um problema administrativo disciplinar para ele, porque ele vai estar pesquisando algo sem o interesse público que deveria ser fundamental. São algumas problemáticas que vão surgindo disso. Como eu sugiro, e como eu espero que vocês já estejam envolvidos nessa questão, materializem isso. É muito vago tudo isso que eu estou falando, e aqui eu estou encerrando. O Ricardo parece que falou um monte de coisa, despejou isso tudo, mas o que eu queria era trazer os conceitos básicos, mostrar um pouco do mecanismo de funcionamento da lei, dos objetivos da lei, e fazer com que isso, dentro dessa sistemática de levantamento desses processos operacionais de vocês, isso tudo, de uma maneira técnica, óbvio, com um assessoramento adequado, isso culmine, se dirija para esses 3 documentos básicos. Vocês pensarem ou se habituarem a terem que consultar um manual de segurança de dados pessoais e de boas práticas, é um pouco disso tudo que nós falamos aqui,
o que são boas práticas, o que não é uma boa prática no tratamento de dados, um programa de governança em privacidade de dados, um manual de funcionamento, né, de conduta, aqui dentro especificamente do segmento público, e um relatório de impacto. O relatório de impacto, ele está previsto na lei, ele não é obrigatório, talvez venha a ser obrigatório, a própria lei diz isso, mas ele já se define, ele serve para descrever os processos de tratamento. Dá destaque para os tratamentos que podem gerar riscos à liberdade, a questões de privacidade. É a previsão de medidas, a previsão de sistemas de segurança, de mecanismos de controle de riscos. A ideia é mais ou menos essa, e eu acho que o caminho inevitável, seja no setor privado ou no público, é partir para esses documentos e uma grande adequação desses processos operacionais de vocês. Certamente o Brasil inteiro já está andando nisso. A recomendação que eu faço é, se não está andando, que pelo menos registrem, que pretendam, que estão trabalhando para isso. Criem grupos de trabalho que façam isso, que pensem em trabalhar dessa forma. A ideia é mais ou menos essa. Rafael, eu estou passando a bola para ti e ao mesmo tempo lendo aqui o chat. A minha sugestão é essa. Já vi que tem algumas colocações aqui. E minha sugestão é a gente começando a lendo aí. Eu vou tomar um golinho d'água e a gente começa a tocar isso. Isso. Bom, muito obrigado, Ricardo. Acho que foi muito didática a tua apresentação, foi muito esclarecedora dos principais pontos aí da lei para quem atua no serviço público, né, na administração pública em geral, ou com interfaces, né, com a administração pública. E agora a ideia é justamente essa. O Eric está colando aqui no nosso chat as questões que apareceram lá no chat do YouTube. Apareceram também alguns comentários, né? O pessoal comentou muito sobre a questão das empresas, né, fazerem cadastros com os nossos dados, inclusive exigindo que a gente entregue nossos dados para, por exemplo, baixar aplicativos e etc., né? O pessoal conversou lá bastante sobre isso, mas as questões mesmo que apareceram são essas que a gente está colando aqui. E aí eu deixo para ti, não sei como é que tu prefere fazer, se tu prefere responder uma a uma, né, fazer um comentário geral, só para quem está nos acompanhando saber do que eu estou falando, né. Eu acho que eu vou ler aqui, Ricardo, eu vou ler as questões, tá? Boa. Vamos fazer um ping-pong, então. Tu lê, Isso. Eu vou respondendo. Então, primeiro o Birajara Silva perguntou assim: como fica a situação dos editais de concursos vestibulares e SISU ou de concessão de benefícios para moradia estudantil, onde se solicitam registros, extratos bancários e entre outros? É um belo exemplo aqui, né? É possível que, por questão de política pública, a gente possa dar preferência de vagas para quem comprove necessidade financeira, comprove menor capacidade financeira de uma família. Não sei se é exatamente esse o exemplo dos vestibulares e do SISU, mas no caso da moradia estudantil isso fica muito claro. Vamos imaginar uma estrutura física da URGS com diversos campi, com muitas possibilidades de moradia, muitos apartamentos funcionais ali, com muita coisa. Ou, como é mais a nossa realidade, melhor, pouca opção. A gente tem que fazer uma triagem, tem que fazer um funil. E faz muito sentido um funil financeiro. A gente precisa juntar esses comprovantes. A gente consegue justificar a exigência desse tipo de informação por um interesse público, para beneficiar quem tem menos capacidade financeira. Eu posso, inclusive, exigir mais informação. Eu posso exigir que ele, já no segundo, no terceiro, no quarto ano de faculdade, ele comprove se ele continua com essa necessidade ou se ele está tendo menos, porque ele já está, durante a faculdade, trabalhando, e o fato de ele já ser um graduando
ele já está inserido no mercado de trabalho. Isso faz todo sentido. Eu tenho que tratar isso com responsabilidade. Eu tenho que fazer esse tratamento, eu tenho que buscar essas informações e eu tenho que justificar para esse aluno que eu estou buscando essas informações com tais e tais finalidades, com tal e tal adequação. O que eu acho que é diferente da segunda pergunta, Rafael. Já estou me adiantando porque eu passei os olhos. Sim. Dá uma lida e eu respondo. É do Joel Franceschini, né? Ele pergunta assim: algumas empresas compram dados principalmente de servidores e entram em contato diretamente para oferecer serviços de empréstimos e outras coisas. Como proceder quando nos deparamos com casos como esse? Aqui é o contrário, né? Aqui é quando monetizaram os nossos dados, quando venderam uma base de dados em que estava lá o nosso dado e começam a nos martelar com um oferecimento de produtos. Vocês devem estar passando pelo que eu passo todos os dias. Ligações de companhias de telefone oferecendo mudança de planos de dados e vantagens, e migra para cá, e claro quer te chamar, e a Vivo quer te chamar lá, e não sei quem. É uma loucura isso. Eu nunca fui cliente de uma determinada companhia telefônica, e eles me ligam sem parar. Esse meu dado chegou a algum lugar, ou eles sabem que eu não tenho o meu telefone, eu tenho fixo e tenho móvel, e o celular não é de uma determinada companhia, se eles querem que eu migre, isso, aquilo. Isso é uma questão de direito do consumidor, isso é uma questão de PROCON, é uma questão de... Existem estruturas para receber esse tipo de reclamação. Existe um mercado de negociação desses dados, que em tese pode ser legítimo, se houver o meu consentimento para isso. Cada vez mais, aqui entram umas historinhas legais, né? Cada vez mais a gente precisa ler aqueles termos de aceite que são gigantescos em letras minúsculas, né? Eu tenho um amigão meu de infância, um cara incrível, assim, muito peculiar, ele não está no WhatsApp. E eu não consigo falar com ele no WhatsApp. Eu só falo com ele por e-mail, mas eu não quero mais falar com e-mail com ele. Eu cheguei e falei, cara, por que tu não está no WhatsApp? Eu quero te mandar um WhatsApp, não consigo. Tu já leu o termo de adesão ao WhatsApp? Ele nem é da tecnologia, nada disso. Eu li aquilo. Se tu ler, tu não vai entrar no WhatsApp. Tu é louco. Eu me nego a entrar no WhatsApp. Eu não vou ter o WhatsApp. Ele não tem o WhatsApp. Nunca teve. Tá ali. Segundo ele, é de propriedade do WhatsApp as fotos que a gente manda no WhatsApp. Eu não li o termo e não pretendo ler. Mas nós estamos cedendo as fotos que nós mandamos para o nosso grupo da família, do nosso filho, por mais que a gente não poste ali no Face ou no Insta toda a nossa vida, mas a realidade do WhatsApp é mais ou menos essa. Sem a nossa autorização, Joel, isso sem dúvida é ilegal e pode gerar responsabilização na LGPD. Sim, o WhatsApp nos passa essa sensação de que é mais privado, né? Porque não tem uma exposição pública para todos que quiserem acessar, mas existe esse... Eu nem sei se é real essa história, mas ele me disse, sim, né? E nem parei para pesquisar, porque eu vou continuar usando a ferramenta. Eu estou abrindo mão da minha privacidade, da minha liberdade de não ceder esses dados. Às vezes é meio forçada. Aqui a gente tem situações mais delicadas, né? Tem pontos mais tensos. Tem questões jurídicas que não são tão fáceis, assim, tem às vezes questões muito dilemáticas. Tá bem, mas eu posso exigir que o WhatsApp não me exija ceder isso tudo, de tão notória, de tão potente que é essa ferramenta? Hoje em dia, eu tenho um confronto entre o meu direito à privacidade e o meu direito de usar o WhatsApp. O WhatsApp poderia dizer assim, se tu não quer as minhas regras, então não usa. Só que não é assim, porque eles já se tornaram tão onipresentes na vida das pessoas que aqui a gente tem um ponto de toque, que talvez uma ação do Ministério Público venha a exigir, uma faca no pescoço do WhatsApp, que eles mudem as políticas deles, para que haja uma opção entre eu ceder ou não ceder essas minhas imagens.
seria uma problemática que a gente está imaginando daqui para frente. Sim. Bom, vamos adiante. O Thales, não, pulei o André. Né? O André Barbosa diz assim, guardar dados, sim, mas fisicamente acredito que digitalização de processos com os devidos protocolos de segurança seja uma alternativa para guardar estes dados. Sem dúvida. Isso é muito mais fácil hoje, né? Talvez aquela incineração que eu comentei fosse uma necessidade na época, até um custo enorme, né, estatal, mas hoje isso é muito mais fácil. Concordo inteiramente contigo, André. Hoje é muito mais fácil isso. O Thales diz assim, o DPO pode ser o gerente da área responsável pelos dados e documentos? Não existe exigência legal nenhuma, requisitos a quem possa ser o DPO. Então, é bom que ele tenha, as boas práticas indicam que ele tenha conhecimentos jurídicos da LGPD, talvez mais do que só da LGPD, mas existem ótimos DPOs que não têm formação jurídica e têm formação em análise de sistemas, que são questões técnicas. Pode ser que o gerente da área, que não tenha nenhum nem outro, que não entenda profundamente de direito e nem de informática, mas entenda profundamente desses processos operacionais de uma determinada área, possa ser o DPO, não tem problema nenhum. E ele pode se recorrer a técnicos para isso. Ele é a face visível. O DPO é quem presta contas. O DPO, ele teria o e-mail dele, né, funcional, no pé da página. Dúvidas, informações, lei de acesso à informação, DPO. Está lá. DPO é o Thales. Thales Volker é o DPO da área. E qualquer dúvida para acesso à informação ou questão de privacidade de dados, entre em contato com thales@não-sei-o-que.gov. Mais ou menos isso. Bom, a Ana Clara diz assim, professor, como relacionar o acesso à informação com a lei de proteção de dados nos casos em que pessoas buscam na justiça o direito ao esquecimento? Essa pergunta é maravilhosa, é uma tese, né? Isso aí é uma dissertação de mestrado. Eu tenho um grande amigo que fez uma live especificamente sobre isso, e aqui a gente tem um paradoxo. Tem um autor americano que definiu essa questão. São os hard cases, são os grandes casos que entram em conflito dois princípios que podem parecer antagônicos. Aqui é a privacidade e o direito ao esquecimento, é o acesso à informação, que é a base do funcionamento da atividade pública, tem que ser transparente, tem que ser de acesso livre a quem quer que seja. O Rafael tem que prestar contas desse curso, do valor das inscrições, do número de inscritos, do tempo em que ele despendeu, mas ao mesmo tempo, se alguém não quiser oferecer essas informações, a gente tem um dilema aqui. Esses casos, Ana, a gente tem que resolver no caso a caso. A gente tem que ver, um sopesamento de princípios. Tem toda uma estrutura argumentativa no direito, muito profunda, muito complexa, para a gente fazer esse balanceamento entre qual o princípio mais relevante no caso. Isso é muito comum aqui em questões de a gente dá o direito à publicização de determinadas informações e, ao mesmo tempo, respeitar o direito individual daquela pessoa. Essas respostas são muito complexas, mas o relacionamento, pegando a tua pergunta, como relacionar o acesso à informação com isso tudo? O relacionamento é direto, é imediato, total. Acesso à informação e tratamento de dados, total. Em alguns casos, a minha privacidade
quanto aos meus rendimentos, eu como cidadão, pessoa física e advogado, profissional liberal, sócio de um escritório, isso é cercado pelo sigilo fiscal. Mas o sigilo fiscal não se sustenta para um servidor público, é o ônus de ser servidor público. A Lei de Acesso à Informação permite, exige que se estruture um ambiente de pesquisa, pode ser justificado, tu pode ter que dizer lá, tu pode ter que te identificar quem tu é, porque tu está para poder ter acesso a isso, tu pode justificar, pode exigir que se justifique gastos do cartão de crédito funcional do governador do estado, do presidente da república ou do prefeito. Por uma questão de segurança, não são abertos ao público. Mas eu como um pesquisador de administração pública, justificar isso, que eu preciso ter acesso a essa informação numa análise de alternativas, uma pesquisa científica que eu estou fazendo de alternativas financeiras de estruturação dos gastos, que é melhor não pagar pelo cartão, que tem o Pix agora é melhor que o cartão, que vai sair mais barato para o governo, isso vai gerar uma economia de 0,5%, se os gastos são de 600 mil reais, bom, está lá, eu tenho que justificar isso. O relacionamento é direto, eu tenho que sopesar isso, eu tenho que equilibrar e medir qual é o que vai pesar mais. Muito bem. O Danilo pergunta assim, dentro da lógica do setor público, levando em conta os princípios da transparência e publicidade, de que modo se encaixam os filtros da LGPD? Isto é, como determinar quais dados são ou não públicos? Eu acho que é um pouco da resposta anterior, né? A gente está colocando isso dessa forma. Se a gente pensar em dados sensíveis, raça, etnia, orientação política, isso pode ser injustificável de ser apresentado, de eu exteriorizar isso num primeiro momento. Mas isso, ao mesmo tempo, pode ser uma política pública. Se eu pensar numa rede de proteção social, de assistência social, eu posso ou fazer uma triagem por necessidade. Eu uso os dados do Censo de Porto Alegre, a partir do Censo de Porto Alegre eu vejo quem são as famílias uniparentais, só com uma mãe, com um pai ausente, eu traço um perfil disso por região, daqui a pouco eu trago um componente racial ou étnico para mostrar uma política pública, para justificar, para comprovar que uma política pública de cotas faz sentido, porque a grande maioria dos que aparecem ali que eu devo atender se compõe de uma determinada raça ou etnia, que são as expressões da LGPD específicas. Isso vai gerar um projeto de lei do município para gerar uma cota diferente, um programa assistencial diferente. Eu estou, de alguma forma, Danilo, mostrando aonde eu tenho que ser transparente e dar publicidade e talvez fazer isso, manipular esses dados de uma forma anônima, não dar o nome a essas pessoas, mas eu estou trazendo dados sensíveis à tona, para o público, para justificar uma política pública. Eu estou abrindo isso, o que eu deveria proteger enormemente, por eles serem extremamente sensíveis, porque eu estou mostrando a finalidade desse dado. Isso vai servir para a saúde, para a educação, para a segurança, para a assistência social, diversos campos de atuação eminentemente do Estado, né, que eu deva fazer isso. Eu posso mostrar dados de violência doméstica, de violência à mulher, levantar isso tudo para gerar uma outra política, né? Questão de gênero está aí,
evidente, explícita, e são filtros que eu deveria ter muito cuidado, em que eu posso usar isso ao meu favor. Eu estou tentando ser positivo, né? Tentando ser propositivo nesses filtros. A gente pode ser muito contraproducente, a gente pode ignorar esses dados, a gente pode usar isso de uma forma que não seja mais adequada para os interesses públicos. É uma questão, ou ignorar essas informações todas e não utilizar essas que são joias que a gente poderia fazer por aquilo que eu vou dizer para vocês, eu acredito que é fundamental para o interesse público, né? Combater desigualdades, gerar mais equilíbrio, mais justiça social, aqui está muito claro. Uhum. Bom, o Fred diz assim, a informação deverá ser consentida sempre, mesmo que o usuário necessite da política pública de forma urgente, e os dados do cadastro único. Não, Fred, não é nem sempre é consentido, não precisa. As hipóteses da lei, os fundamentos pelos quais tu decide fazer um tratamento de dado estavam lá no início, estão na apresentação. Uma das possibilidades de se fazer o tratamento é mediante consentimento. Pode ser tratado um determinado dado, e tratado é tudo, né? É receber, é arquivar, é manipular, é transferir, é compartilhar com outro setor. Pode ser sem consentimento. E os dados do cadastro único se inserem nisso, evidentemente. Talvez uma política pública de organização de um cadastro único, eu acho que talvez tu saiba melhor que eu, Rafael, eu acho que a Eslovênia tem esses países, tem um país lá que é avançadíssimo em tecnologia, né? Um estado todo digital, se não me engano, um país desse, uma ex-república que fez toda uma transformação que o estado todo funciona num aplicativo só. Então, tu tira o RG, o CPF está ali, a Receita Federal está ali, a educação está ali, a saúde, a carteira de vacinação, histórico escolar, está quase tudo no mesmo aplicativo. A gente imagina um cadastro único para isso. Isso, vamos imaginar hipoteticamente uma realidade como essa, isso pode ser uma vantagem, porque operacionalmente esses dados transitando de uma forma organizada numa mesma plataforma, eu consigo saber montar esse organograma, esse fluxograma de movimentos desses dados dentro dessa plataforma, e com isso eu consigo justificar os momentos em que eu vou abrir esse dado, em que eu vou usar ele mais, em que eu vou deixar guardado, em que eu vou anonimizar ele para usar numa determinada política pública, em que eu vou deixar arquivado ele por 200 anos, por enquanto indefinidamente, ou por 100 anos renovável daqui a 100, porque eu vou ver o que eu vou fazer daqui a 100 anos, porque talvez seja de interesse público. Até pode ser positivo isso. Tu está mutado, Rafael. Obrigado. Por fim, a Kátia pergunta como funcionará no caso de registro de imóveis que qualquer pessoa pode requerer. Tem um capítulo específico da LGPD sobre questões notarial de registros públicos. Essas informações são informações já usualmente públicas, né? A lógica delas é de conhecimento público. Todo o sistema de controle de propriedade imobiliária brasileiro, o sistema registral brasileiro é com base na publicização. O que é um registro, é um sistema cartorial meio feudal, meio ibérico. A gente às vezes vê algumas críticas de um modo geral assim, a esse sistema, mas eu acho um sistema muito rico, muito bem estruturado. Isso é uma questão de direito civil, né, de direito da propriedade, bem específica. Respondendo objetivamente, Kátia, ele vai continuar e ele vai ser público. Os registros de imóveis, os registros civis, nascimento, casamento e morte é de consulta pública. Qualquer um pode ir lá buscar, vocês podem
sair atrás para saber se o Rafael é casado ou não é casado, onde ele nasceu e buscar essa certidão de nascimento dele. Vai ter a averbação de casamentos, de divórcios, assim por diante. Ele vai continuar acontecendo porque se entende que isso é de acesso comum a todos. Não há previsão de alteração disso. O mesmo vale para os imóveis e o sistema brasileiro funciona muito bem. O sistema francês é um pouco parecido. O brasileiro tem duas esferas, né, os tabelionatos e os cartórios, os registros civis. O sistema americano, muitas vezes se usa, né, a realidade dos Estados Unidos como parâmetro, é completamente caótico, não tem nada centralizado e é um horror. Aqui a previsão é de ele, de alguma forma, ser digitalizado. Eu não vou entrar muito no mérito específico de como vai se dar a LGPD, mas a lógica é a mesma. É de controle desses dados e de rastreabilidade dos tratamentos. O tratamento de uma matrícula é eterno, né? O que é uma discussão muito legal para quem gosta de tecnologia nos registros de imóveis e nas certidões, é o uso do blockchain. Se você sabe que é blockchain é a lógica das criptomoedas, né? O blockchain é uma informação que tu lança dentro de um determinado arquivo, que quando tu lança ela, eu não sou um especialista nisso, eu vou dar só um pouco do que eu sei. Quando tu lança essa informação dentro desse arquivo, ela não se muda mais, tu não consegue mudar ela mais. Isso que dá confiabilidade a ele. Essa é a base da lógica do Bitcoin, das moedas digitais. E a lógica do blockchain é a lógica para ser utilizada pelos cartórios. Quando tu criar um arquivo tu cria esse arquivo, é um arquivo de registro de uma pessoa, nasceu aquela pessoa, tu registrou aquele arquivo, aquele nascimento nesse arquivo digital, ele não se mexe mais, tu só bota um novo registro em cima, e esse novo registro vai ser o casamento, depois vai ser o divórcio, depois vai ser o falecimento. Os registros de imóveis têm a mesma lógica, nasce um imóvel quando é aberta a matrícula. Então, o registro de imóveis porto-alegrense tem as primeiras matrículas dos primeiros imóveis que foram abertos lá atrás. Quando o que era uma área de terra sem matrícula rural, que era na Praia de Belas ou no Morro Santana, ou na Zona Norte de Porto Alegre, perto de Viamão, e aquilo virou uma matrícula, essa matrícula foi aberta. E ela é fechada quando ela é transformada num loteamento, que se divide em 200 matrículas, e ali se fez um bairro novo, e assim por diante. A gente tem a rastreabilidade total dos imóveis em registro de imóveis em Porto Alegre, desde do número 1, do dia 1. Isso a gente tem isso, porque o sistema brasileiro permite isso. E se consegue fazer isso de uma forma digital através do blockchain agora, que entra num ambiente digital. Toda questão de assinatura eletrônica, né, de confiabilidade de documentos digitais, isso é um problema e é o que se pensa em falar nessa área aí. O Rodrigo, que está nos acompanhando ali no chat, ele nos informa ali que é a Estônia, Ricardo, o país que fez a organização dos dados em aplicativo, né? Isso aí. Eu tinha falado o quê? Eu não me lembro que eu falei. Isso aí. Isso aí. É um case de serviço público digital, de acesso, né? De democratização de serviços públicos num ambiente digital. Eu li um pouquinho sobre isso. Sempre muito elogioso. Não sei se é um objeto de estudo aí de vocês. É uma questão para a gente pensar, porque são realidades muito distintas, né? A gente teria que passar por algumas etapas ainda para poder alcançar uma cobertura como essa em aplicativo. Né? Bom, nós não temos mais questões ali no chat. O pessoal está agradecendo bastante ali, a Kátia agradecendo, a Viviane,
O Danilo agradeceu a tua resposta também, o Fred também agradeceu. E eu vou na onda do pessoal aqui para te agradecer também, cara. Foi muito legal, foi muito esclarecedora aqui a tua conversa. Eu acho que tu conseguiu organizar a apresentação de maneira bem introdutória e didática, e tu tem também uma didática muito legal de escutar, assim, bem tranquilo, para poder nos passar as informações, deixando um pouco mais tranquilo, né, esse tipo de assunto que pode ser meio árido, assim, e também nos suscita. O pessoal usou ali o chat do YouTube para fazer um pouco de terapia coletiva de grupo, ficar falando mal dessas empresas que ficam pegando nossos dados, né? Porque sempre causa indignação, né? É um saco, ficam me ligando, não sei o quê. Não tem como a gente não trazer esse tipo de assunto, né? Porque realmente todo mundo passa por isso. Mas assim, eu acho que foi bem rico, vai contribuir bastante para o nosso curso, para o pessoal parar para pensar, não só para os seus problemas pessoais que enfrentam cada vez que recebem uma ligação do telemarketing, mas na sua prática profissional mesmo, porque realmente é um regramento novo, né? E veio para a gente repensar algumas questões, né, nas nossas práticas profissionais. Eu acho assim, ficam muitas outras questões para a gente pensar, que não vai dar tempo, não vai dar para a gente explorar aqui, mas eu acho que isso é o ponto positivo da tua fala, que nos deixa com algumas questões. Assim, eu fiquei com várias aqui, acerca da origem da legislação, né, como é que foram as discussões que levam a isso. Sei que tem uma inspiração forte, né, como tu comentaste no início, né, no regramento europeu. Enfim, tem várias questões, mas eu não vou abusar aqui da tua boa vontade de estar com a gente já está chegando no nosso horário aqui, a gente calcula aí mais ou menos 2 horas para não estourar e não cansar muito ninguém. Então, em nome da coordenação do curso, em nome meu, do Paulo, do Eric, de todo mundo, dos tutores, eu quero te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado o teu tempo. Dizer que a palestra vai estar gravada, né? Então vai estar disponibilizada para quem quiser assistir. Então, se tu quiser eventualmente circular por aí, fica à vontade, né? E acho que é isso, né, pessoal? Agradeço aí a participação dos cursistas que fizeram as suas questões e vamos nessa. Então tá, minha palavrinha final, Rafael, é agradecimento pelo convite. É um pouco o meu estilo é um pouco do que eu acredito que o direito devia ser um pouco mais informal, um pouco mais acessível, e também o ambiente que vocês proporcionaram. Tu me recebeu super bem, meu agradecimento a ti, ao Paulo pelo convite também. O Paulo tem uma relação de amizade muito grande, é um grande amigo meu. Meus parabéns à iniciativa, do conteúdo, da função da URGS, né, enquanto formadora de conhecimento para esse objetivo específico de gestão pública, de dar qualidade aos órgãos públicos, de entregarem mais e melhor. Eu acho esse papel um papel que me dá muito orgulho, de ser um filho da URGS, e é isso aí. Se fosse presencial, a gente ia ser mais informal ainda, acho que a gente ia rir um pouco mais, o debate ia aumentar e ia ser melhor ainda. É o que a gente tem por momento. Te agradeço tu estar aqui na janelinha comigo o tempo inteiro, porque tu sabe como é, tu é professor, eu não sou professor o tempo inteiro, eu dou algumas palestras. É muito ruim a gente dar uma aula sem ver ninguém na tela, falar só com a tela, é terrível. Essa mecânica está errada, a tecnologia tem que mudar, a gente tem que ver. É um convite aos alunos também, se a gente tiver um ambiente que permita isso, a eles ligarem a tela deles, a gente vê as reações deles, por mais que estejam em casa lavando a louça, isso faz parte dessa tecnologia, arrumando a casa, não tem problema, isso a gente faz o tempo todo. Mas eu acho que é um código de condutas nosso que a gente tem que criar para poder otimizar essa ferramenta. Essa ferramenta, o professor não é só professor sem aluno. Fica muito maluco, né? A gente fica muito sozinho. A minha irmã é professora,
É muito louco isso, e não vai funcionar desse jeito, a gente sozinho falando. E, ao mesmo tempo, é maravilhoso, porque os alunos vão estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Fica o convite aos que não estão presencialmente, né, valorizarem esse momento do presencial, valorizarem o momento é uma vantagem poderem assistir depois, mas pensem com carinho sempre em estarem presentes e estarem interagindo, porque isso é que dá riqueza para as aulas. É um pouco do recado que eu deixo. Me ocorreu agora, porque a telinha estava aqui e as últimas experiências que eu tive dando algumas palestras era sempre sozinho e era uma loucura. É muito difícil. É muito difícil, não é bom. E deixa a aula muito pior. E isso é uma pena. A gente que gosta de falar e de dividir, fica faltando um pedaço enorme. É isso aí. Boa noite para vocês. Valeu. Foi muito legal. Muito bom mesmo. Beleza, Ricardo. Muito obrigado aí. Só mais um último recado, porque esse teu recado me lembrou uma coisa, de falar para o pessoal, principalmente da turma 4, que está chegando agora. Já aproveito para te informar também, Ricardo. A gente tem uma plataforma que a gente está usando, que é o WebEx, né, que permite que todo mundo ligue as câmeras, se quiser, né, para poder diminuir um pouco dessa sensação. Mas para essa palestra específica a gente não conseguiu usar porque tinha que ter feito um procedimento ontem que não foi feito. Então a gente está usando o MConf aqui. Mas a ideia, pessoal, é que a gente possa, tanto nas aulas, né, nas videoconferências de aula, quanto nas palestras, usar a partir do WebEx para que o ambiente fique mais, digamos, próximo, né, de quem está falando, não ficar com essa sensação de solidão, né, e a gente possa aumentar a participação de todo mundo. É isso aí, vamos bater boca, vamos discutir, vamos falar, vamos interagir, gente. Isso que é bom, é isso que faz crescer. Então tá, beleza, Ricardo, muito obrigado aí, valeu mesmo, ficamos em contato aí. Valeu, gente, um abraço, foi um prazer. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.